Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos repercutir a rodada de Libertadores, de Sul-Americano e, obviamente, a goleada do Grêmio, hein? Retorno às atividades esportivas e um 4-0 de muitíssimo respeito para cima do The Strongest. A gente vai comentar também rapidamente sobre outros jogos. Vou manter o podcast curto, né? Porque por uma questão de saúde, primeiramente, para quem tem acompanhado a gente essa semana. Aliás, a gente está tentando encurtar, mas é difícil. Mas hoje vamos ver, né? Vamos ver como é que vai sair. Eu não vou me delongar muito nas reflexões, até porque a gente só vai comentar mesmo a rodada, tá? Então, vamos embora. Vamos com os jogos da quarta-feira. Grêmio 4-0 para cima do The Strongest. E olha, o Soteldo fez um salseiro, hein? O Soteldo fez um salseiro. Quem não. Né? De repente, muitas pessoas não se recordam do Soteldo ou não tenham visto o Soteldo, porque o Soteldo se destacou muito no Santos, né? Ele teve o privilégio e a honra de vestir a camisa 10 do Santos, né? E na primeira passagem, eu me recordo que na primeira passagem do Soteldo no Santos, ele jogou muita bola, né? Ele jogou no retorno, teve as suas participações, ficou um tempo fora, já não teve, eu acho que o mesmo impacto, mas a primeira passagem foi muito, assim, ela foi muito, chamou muita atenção, né? E no Grêmio ficava aquela dúvida, qual que era o Soteldo que a gente veria em campo, né? Vimos oscilações, atuações inconstantes, mas nessa partida contra o The Strongest em especial, tendo que assumir o protagonismo, sabe, de uma certa forma querendo dar uma resposta ao torcedor, até porque o Inter não conseguiu fazer isso e aqui não é em tom de crítica, né? A gente contextualiza sempre a situação que passa os clubes gaúchos e o Soteldo foi para fazer a diferença. Ele entrou, não só ele, mas o time do Grêmio, né? Eu digo o Soteldo porque, cara, é o cara mais habilidoso, né? Ele faz um salseiro, ele dribla, ele puxa de lado, né? Os marcadores sempre marcam ele com um pouquinho mais de distância e foi ele que abriu o placar nessa partida, né? Ele iniciou a caminhada para a goleada. A gente, quando sai o gol do Soteldo, fica naquela apreensão, né? De, poxa, será que o time vai cansar, vai cadenciar, vai controlar o jogo? O fato é que o Grêmio, assim como o Internacional mostrou ontem, era muito mais time que o adversário. O Grêmio era infinitamente superior ao The Strongest. Assim, as coisas iam acontecendo naturalmente. E o The Strongest também foi inocente, né? Porque pegava a bola, o Grêmio recuperava a bola muito rápido ali no meio de campo ou no campo de ataque do Grêmio, né? No campo de defesa do The Strongest e tome ataque. Tomou algum susto? Um ou outro susto, mas assim, se você contabilizar os gols que o Grêmio fez, fora os ameaços, pô, você falar que esse jogo terminasse 8-0 não seria nenhuma barbaridade, né? Seria uma reflexão da realidade, né? Porque o Grêmio entrou para amassar, né? O Grêmio entrou para vencer e talvez muito também do que aconteceu com o Inter, de repente, poxa, eu sei que a gente tá sem ritmo de jogo, mas se a gente der espaço, os caras vão vir aqui para ganhar, né? Então, assim, vamos jogar, né? Outra coisa, eu acho que talvez tenha sido uma escolha. É que, pô, é difícil você gerenciar o calendário, tem alguns requisitos técnicos, né, das competições que você pode, os estádios que você pode receber jogos internacionais. Tem a questão também da agenda, né? Porque o Grêmio não jogou em Porto Alegre, né? Mas, assim, eu acho que teve uma escolha muito feliz do Grêmio também de jogar É no Alfredo Jaconi? Não, no Alfredo Jaconi não, é no Couto Pereira, né? Alfredo Jaconi vai ser o Internacional no Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, né? Uma escolha muito feliz, porque quando você fica mais perto, né, do Rio Grande do Sul, tem uma distância considerável, mas assim, o Paraná, ele é mais perto do que São Paulo, né? E o Internacional mais do que São Paulo. O Inter não jogou na capital, né? Jogou numa cidade satélite, se é que a gente pode dizer assim, né? Jogou em Barueri, jogou muito próximo, mas não era a capital paulista. Então, assim, a quantidade de torcedores, o público, mesmo o público que tenta ir para apoiar, que tenta ir para dar moral, ele é reduzido, né? Não tô aqui criticando o Inter, porque, como eu falei, é uma questão de agenda. Né? Onde é que tem agenda para jogar? Tem na Arena Barueri. Ah, tem no Allianz Parque? Não tem. Pô, tem na Neoquímica? Não tem. Tem no Morumbi? Não tem. Poxa, então vai ter que ser, né?
o jogo vai ter que ser na Arena Barueri. Se de repente conseguisse colocar na capital paulista, eu tenho certeza, né, que sim, milhares e milhares de torcedores das outras camisas da capital iriam comparecer. Mas Barueri é um pouco longe, né? Já é uma cidade menor. Imagino, acredito eu que foi bastante gente da região de Barueri, mas da capital não, né? Foram os torcedores, muitos simpatizantes, né? Com a oportunidade de ver um jogo do Inter e até para dar uma moral para a equipe do Internacional, mas tem essa questão, né? De, poxa, uma noite fria em São Paulo. Será que eu vou? Muita gente optou por não ir, né? E aí, você mandando o campo, mandando o jogo de uma Libertadores mais perto do Rio Grande do Sul, ainda é longe, é o que eu falei, é longe, mas São Paulo é mais longe. Não era na capital, não é uma questão de descer do avião, do aeroporto e ir pro estádio, né? Pegar uma linha de metrô. Então, eu acho que talvez, é a impressão que passa, tá? É a impressão que passa. Eu não sei se é ou se não é, né? Se, não, isso pesou ou se não pesou. Eu acho que teve uma relevância. Você mandar o jogo no Couto Pereira tem uma relevância importante, imagino eu, né? Pelo menos é isso que vem do estádio, o torcedor que estava lá presente, falou, pô, foi uma escolha muito feliz, né? O Couto Pereira é em Curitiba. Então, assim, são escolhas, né? Assim, escolhas e também uma questão de calendário. Volto a repetir, não, isso não é uma crítica, tá? A gestão do Internacional, porque você tem que jogar com as peças que você tem. Que está disponível? Pô, a Arena Barueri é um bom estádio, tem um excelente gramado, tanto que o Palmeiras joga lá, né? Apesar do Abel não gostar muito, o Palmeiras joga lá porque é a opção de um estádio relativamente grande com um excelente gramado. Mas tem a questão da torcida, né? Tem a questão da torcida. Então, tem dessas coisas, né? Tem dessas. De repente você manda o jogo numa capital, muitos torcedores de outras equipes vão para prestigiar mesmo, né? Para dar uma moral, né? Então, acho que de repente. Poxa, eu não queria ficar tão longe. Tem essas coisas também, né? Você conciliar a gente. Por isso que eu falo, é muito difícil. Num curto espaço de tempo que tiveram, foi muito difícil. Mas eu acho que a escolha do Grêmio, ela acabou dando muito certo, né? Deu muito certo. Você fica mais próximo do sul, do Rio Grande do Sul, é numa cidade grande como Curitiba, né? E o torcedor mesmo do próprio Coxa, do Atlético, comparece para dar uma moral. Então tem uma série de coisas além do jogo, né? E fora o jogo, o time acho que entrou, pô, se a gente vacilar, pode acontecer o que aconteceu com o Inter. Os caras estão vindo aqui com franco-atiradores, a gente tá mandando no jogo, mas uma bola, uma distração, é fim de papo, né? Então o Grêmio não correu nenhum risco, abusou dos chutes de fora da área e isso se pagou, e a goleada foi construída assim, e prevaleceu a melhor equipe, mesmo de repente esse ritmo de jogo, que não me pareceu até, né? A gente observa alguns erros, mas são erros comuns de várias equipes, né? Nem parecia que o Grêmio parou. Né? Assim, muita intensidade, muita vontade, muita entrega, correndo o jogo o tempo inteiro, buscando o gol o tempo inteiro, sendo muito vertical, erros defensivos sim, mas isso não é uma crítica de hoje, a gente vem comentando isso sobre o Grêmio do Renato, né? Fragilidades defensivas importantes, significativas, e dessa vez não pesou, né? Não pesou, valeu a intensidade, valeu a empolgação e se pagou, tá? Grêmio 4-0, uma goleada, entrega um grande prêmio, né, ao seu torcedor, né? Entrega-se um grande presente acho que, pô, eu vou dizer até ao povo gaúcho, né? Óbvio que o torcedor colorado não fica feliz, mas poxa, é legal, há uma certa simpatia nessa situação, né? De você ver um co-irmão, pô, voltando numa situação de crise, pra gente não deu certo, mas pra eles deram, e isso é um incentivo pra gente, né? Pra gente buscar mais. Fluminense 3, Alianza Lima 2, e o Fluminense sofreu um bocado, hein? Saiu, tomou um gol de bola parada, depois teve que buscar o empate. O Keno ali consegue o empate, uma cabeçada meio estranha, né? Pegou ali meio do lado do coco, ali meio de nuca, né? Muito estranho. De repente, se ele acerta a cabeçada em cheio, ia por cima do gol. E aí acabou acertando, muito feliz, né? O Alianza Lima faz mais um gol, abre a vantagem mais uma vez. O Marcelo faz um belo gol de longe, né? De fora da área. Acho que estava dentro da grande área já, mas de longe, né? E o John Kennedy, sempre ele, né? É o leão da Libertadores pro Fluminense. É o guerreiro imortal, é o Highlander, né? Tinha sido afastado por problema lá, festinha, né? No hotel. Mas enfim, mostra que é um jogador que ele é imprescindível para a equipe do Fluminense.
especialmente quando a gente fala de Libertadores, né? A gente contextualiza, faz as críticas que tem que fazer. O Fluminense defensivamente não é um primor, isso não é de hoje que a gente fala, mas é um time resiliente. E se tem um time que é perigoso nessa questão de buscar o resultado, a gente pode citar o Palmeiras e a gente pode colocar o Fluminense nesse grupo, nesse seleto grupo de equipes que você pode estar até ganhando, mas você nunca pode se distrair, porque esses caras não param. O Fluminense já mostrou isso na Libertadores do ano passado, né? O Inter que o diga. E o Palmeiras, cara, né? O Independente Del Valle que o diga nessa temporada, né? Então, assim, são duas equipes que você não pode menosprezar. O Fluminense tem as suas fragilidades, elas são significativas, tá? São fragilidades bastante significativas. Muito me surpreende que muitos dos erros defensivos, os buracos, nas distrações, ainda não tenham sido sanadas nessa altura da temporada. A gente está em maio, mas é uma equipe que o futebol permite. O futebol do Fluminense permite. É uma equipe que não fica calada, né? Eles não sofrem calados. Eles podem estar até mal, e eles estavam mal, mas eles buscam. E tem na figura do John Kennedy, cara, assim, um medalhão da Libertadores, né? O John Kennedy é um medalhão. Ah, pode ser meio cabeça dura, meio infantil, gosta de uma farra, sim, mas tem que saber conciliar também. Quando aconteceu aquele episódio da polêmica lá do hotel, eu falei, cara, assim, é o tempo de folga dos caras, como é que era, né? Como é que é a situação? Pô, não, era tempo de concentração, mas enfim. Cara, assim, eu acho que tem que ter um entendimento, né? Tem que ter um entendimento. E ali eu fiz até uma crítica ao Diniz naquela altura, né? Que ele fala assim, pô, o mundo do futebol é muito cruel, né? Que mundo é esse que os caras não podem curtir de vez em quando uma gandaia? Se é para ter uma gandaia pro cara jogar em alto nível, pô, você tem que saber trabalhar. São pessoas e pessoas. Tem gente que é mais família. Tem gente que gosta de ficar em casa, com a família, né? Tranquilo, sossegado, com uma poquinha, assiste uma série, um filminho, fica todo mundo junto, faz um churrasquinho, agora que tá frio, fica todo mundo em volta da lareira, come um fundi. Mas tem gente que gosta da noite, tem gente que se sente melhor na gandaia, né? Então, assim, são pessoas e pessoas, né? E ele que fala tanto da questão do ser humano, ele tem que ter esse entendimento também. Claro que tem o momento certo, né? Não tô aqui falando que todo mundo tem que a farra tem que ser liberada, mas são pessoas e pessoas e momentos. Esse é um atleta, e a gente viu tantos outros na história, que, cara, gostam de uma noite, gostam de uma farra, e vão jogar futebol mesmo indo pra farra, e vão corresponder. Então são situações e situações. Naquela altura eu tinha dito, cara, assim, vai custar caro o afastamento do John Kennedy, né? E ele volta sendo decisivo. Então mudou alguma coisa? Para ele não. Para ele não. Ele sabe o que ele fez. Pô, eu preciso disso, não me arrependo. Não sei nem o que de repente ele tenha falado ali, mas ele não se arrepende, e não tem que se arrepender mesmo. É a vida dele, né? Como eu falei, o Diniz que fala que é um mundo muito cruel, ele tem que entender que é um ser humano que está lá também, né? Enfim, mas tem momentos e momentos, tem que respeitar. Não, mas cada então tem que respeitar a individualidade do ser humano também, não? Cada um faz os seus rituais, né? Da melhor forma, da forma que lhe convém, da forma que o permite estar mais feliz, né? Com a cabeça mais leve e por aí vai, né? Mas é um time muito perigoso aqui. A gente destaca essa situação porque, cara, é um garoto, foi um garoto problema. Eu não acho que ele é um garoto problema hoje. Eu só acho que, assim, tem pessoas e pessoas que gostam de se divertir da sua forma, né? Assim, cabe ao clube, ao gestor de grupo, entender que, poxa, é dia de concentração. O dia que ele for para a noite e não representar no dia seguinte, é o dia que você tem que repreender. Fala, cara, tudo bem, a gente tinha um acordo, você foi pra Gandaia, e aí? E o futebol, né? E quando a gente precisou? Porque ali você não deixou nada, né? Você não deixou a dever, mas aqui você tá deixando, né? O dia que isso acontecer, tem que cobrar. Até lá, não tô falando que tem que liberar tudo. Estou falando que assim, cara, tem situações, situações, e tem pessoas e pessoas que se divertem de cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, né? Enfim, 3-2, uma vitória importante. O Diniz comemorou muito, né? Fez muita festa e tem que fazer mesmo, né? Jogo de virada é sempre mais, na parte do emocional, é sempre mais divertido, né? E eu gosto de jogos com muitos gols. São Paulo 2-0 para cima do Tadjeres. O Tadjeres começa o jogo bastante econômico, né? Segurando o resultado. E tomou a punição, hein? Se bem que o juizão também, assim, todo respeito ao torcedor São Paulino, o juizão da partida deu uma colher de chá pro São Paulo, né? São Paulo teve uma penalidade, o Lucas cobrou muito mal. O goleiro adiantou um pouquinho,
volta novamente e aí ele mostra toda a sua experiência, né? Ele chuta, o goleiro certa o canto, ele chuta de novo, o goleiro pula para o mesmo lado, achando que ali o batedor é um cara inexperiente que vai apostar no mesmo lado. Não. Ele esqueceu que do outro lado tem um atleta de altíssimo nível, nível de jogou seleção brasileira, fez final de Champions League, né? Então ele esqueceu disso só, né? E o Lucas deu um chutinho no meio do gol. Chutinho não, foi um chutão, mas ele chutou no meio do gol, né? E depois de perder o primeiro, a confiança fica abalada. Que você vai pensar, pô, eu não posso ceder para outro, que senão o juiz vai me, o goleiro vai me vencendo mentalidade. Eu não posso. Eu tenho que bater. Mas se eu bater naquele canto, a minha confiança já não tá legal. O que eu faço? Chuto no meio, né? Chuto um não eu já tenho, um eu já perdi. Foi lá e fez, né? Eu digo que o juizão deu uma ajuda pro São Paulo, porque no final do primeiro tempo o Luciano deu uma calçada no... Cara, assim, foi um lance forte para mim, tá? Não foi nem marcada a penalidade. E assim, se o árbitro chama para avaliar um possível cartão vermelho, para mim não é exagero, tá? Não é exagero. Foi muito imprudente, uma entrada muito forte. E ali, cara, assim, o que eu falei, o torcedor pode até ficar na bronca comigo, mas esse é o típico lance que se assim, se a bola corre um pouquinho antes, né? Ou se ela sai um pouquinho, se ela sai um pouquinho antes, o jogador tá um pouquinho mais para direita, um pouquinho mais para frente, é uma entrada que tira o cara da temporada, né? É o cara que tira o cara da temporada. Então, assim, para mim foi um lance de muita imprudência. Pegou legal. A arbitragem não marcou nada. Os jogadores do Tajeres ficaram malucos, né? E aí perderam a cabeça, foram tirar satisfação, xingaram um policial e dois atletas, se eu não me engano, foram presos depois, né? Foram presos, tiveram que pagar uma multa ali para ser liberado. Mas enfim, são decorrências de um erro de arbitragem, né? Não estou justificando a atitude dos caras. Eles não podem, né, desacatar com a autoridade. Eu só acho que assim, você prende um atleta do Tajeres aqui, às vezes você meio que pode incentivar a retaliação lá. Mesmo os jogadores de São Paulo não fazendo nada, os caras vão arranjar alguma coisa, né? É isso que eu não gosto. É isso que eu não gosto, assim. Pô, não tô falando que o cara pode xingar policial, não é isso. O policial fez o trabalho dele. O policial fez o trabalho dele. Agora, sim, o que deixou os caras malucos? A decisão do árbitro, né? Deixou os caras malucos. Quiseram tirar satisfação com o policial. Aí diz que o escudo do policial acertou o jogador, enfim, né? Tem todas essas situações. O problema é que, se de repente vai para a Argentina, os caras vão querer retalhar, né? Sim, por qualquer bobeira. É isso que eu não gosto, né? Ah, tem que ter a maturidade. Cara, a gente sabe que tem que ter, mas não é assim que não é assim que a coisa que a banda toca, né? E aí, por uma bobeirinha, de repente você cria um clima de rivalidade, de inimizade, um clima de guerra desnecessário que, poxa, se essas duas equipes se encontrarem de novo na Libertadores, como é que vai ser o clima para jogar na Argentina, né? São essas situações apenas, né, que eu coloco. Por isso que eu trago aqui. Para o São Paulo foi ótimo, né? O erro da arbitragem, mas assim, eu coloco essa situação porque um erro como esse leva a atitudes destemperadas que aí, de repente, o São Paulo tem que ir lá jogar e vira um clima de guerra desnecessário, né? Enfim, né? O São Paulo foi lá, fez mais um gol, estava merecendo, né? Foi melhor na partida, o golaço do Luciano de fora da área. E é isso, 2-0 São Paulo, líder do seu grupo. Campanha excepcional, né? Do Zubeldia. Excepcional essa trajetória, esse início de trajetória do Zubeldia no São Paulo. Cuiabá venceu o Lanús por 1-0, jogo fora de casa, gol sempre dele, né, do Pita. E o Fortaleza venceu 2-1 o Esportivo Trinidense. Bom, vamos lá com a tabela e a gente finaliza com algumas aspas do Renato Gaúcho, com o Renato Portaluppi, já estamos chegando a 20 minutos, né? Era para simplificar, mas vamos agilizar. Bom, Fluminense definido, 14 pontos, 6 jogos. O Colo-Colo é o vice do grupo A, então Fluminense e Colo-Colo avançam na Libertadores. São Paulo e Tajeres, 13 pontos, mas o São Paulo supera nos critérios de desempate, né? Líder do seu grupo. Muito bom, cara. Muito boa campanha do São Paulo. The Strongest e Huachipato, neste momento, tá? O Grêmio ainda tem que jogar, por isso que tá na terceira colocação, mas tem tudo, né? O Grêmio tem absolutamente tudo. Tem um jogo da quarta rodada do Grêmio ainda,
jogo da quinta rodada e tem um jogo da sexta rodada foi agora, né? Então, jogo da quarta e da quarta e da quinta rodada, né? O The Strongest foi da sexta rodada. Então tem mais 2 jogos ainda do Grêmio, tá? Se somar aqui, se conseguir pontuar nos dois, 12 pontos, chega à liderança, né? O The Strongest já tá com 6 jogos. Então, de momento, o The Strongest e Hot Pato, o Grêmio tem tudo para se classificar, eu imagino, e vou torcer muito para a classificação gremista. Júnior Barranquilla e Botafogo, a gente comentou ontem, Bolívar e Flamengo também. Palmeiras vai jogar hoje, vai receber um São Lourenço e pode fazer a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Foi a minha aposta inicial quando saiu o sorteio da Libertadores, tá? Mesmo sabendo que era o grupo da morte, eu apostei no Palmeiras com a melhor campanha geral da fase de grupos. Vamos ver se ela se concretiza. Eu imagino que sim. Jogo no Allianz Parque tem tudo para uma vitória alviverde, tá? Atlético Mineiro e Penharol. Aqui o River Plate também vai entrar em campo. Outro que pode brigar pela melhor campanha geral da Libertadores, tá? Vai pegar o lanterna do grupo, o Deportivo Táchira. Tem tudo para o River chegar aos 16 pontos e aí vai ser uma somatória, né? Se o Palmeiras vence o São Lourenço também, vai ser uma somatória, fazer contas, né? Fazer contas. O Palmeiras aqui já está classificado, mas briga pela melhor campanha. Então, para o Palmeiras é jogo. O São Lourenço precisa vencer para garantir a classificação. Então, as duas equipes vão entrar para ganhar, né? Duas que no momento são classificadas, mas o Del Valle pode tirar o São Lourenço ainda. Então, são um jogo que, assim, infelizmente para o Palmeiras, né? Para o torcedor palmeirense, o São Lourenço está na briga ainda pela vaga. Infelizmente, pro São Lourenço, o Palmeiras está na briga pela melhor campanha geral, né? Fazendo isso mais uma temporada. Vamos de Sul-Americana, vamos pegar aqui Copa Sul-Americana, as equipes que entraram em campo. Tá aqui o Fortaleza, né? Absoluto, 6 jogos, tá lá já, né? O Boca vai para a famosa repescagem. E aqui a gente tem também o Cuiabá, né? Que a gente comentou o Cuiabá. Tá aqui, segunda colocação, vai jogar a repescagem, tem condições de buscar a classificação para as oitavas da Sul-Americana. Tá para finalizar, Renato Gaúcho, algumas aspas do Renato, diz que o Grêmio deu show, o artigo por João Vitor Teixeira. Vamos pegar aqui uma aspas do Renato. Dentro de campo, sabíamos que tínhamos que buscar a vitória para se manter vivos na Libertadores. Não é muito, mas vamos tentar minimizar um pouco que seja o sofrimento do nosso povo. Uma excelente atuação. Apesar do adversário muito fraco, uma excelente atuação, tá? Boa, foi modesto aqui o Renato, na minha opinião. Boa vitória, excelente vitória também, né? Tá com os pés no chão. Esperamos com saudade do nosso. Estamos com saudade do nosso estado, mas hoje deram um show aqui. O mínimo que podemos fazer é minimizar a dor deles, tá? Então, fica muito claro aqui que o time jogou não só pela classificação, mas para dar um presente, um alento para o torcedor que tá lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em outras regiões, estão sofrendo com as enchentes ainda, a água não baixa, né? Tá frio pra caramba também. Eu sou de São Paulo, tá frio em São Paulo, eu só posso imaginar o frio que tá sentindo os gaúchos, né? E sem casa, muitos sem casa ainda, sem uma residência, porque a casa tá cheia de água ou foi destruída. Enfim, o Grêmio jogou pelo seu torcedor, não só pelo seu torcedor, acho que pelo povo gaúcho, e fez bonito, tá? Tá de parabéns a equipe do Grêmio. A gente vai seguir na torcida para buscar essa classificação, que seria muito bonita, tá? Gente, é isso. Eu vou encerrar por hoje. Me delonguei demais. A minha boca já tá doendo. Como eu falei, né? Não sei para quem nos acompanha. Eu tive que fazer um procedimento odontológico de tirar alguns dentes e já tá doendo. Então, como tá acusando golpe, eu vou encerrar o podcast por hoje. A gente vai acompanhar, tá? Trazer a agenda aqui, né? Agenda de hoje. Palmeiras e São Lourenço. Vai acompanhar aqui River Plate e Deportivo também, né? Porque vale outro jogo que vai valer a melhor campanha geral. Atlético Paranaense. E vamos acompanhar o Cruzeiro também. Amanhã a gente está de volta para comentar esses jogos. Encerro por hoje. Você que está de feriado. Muita gente não está de feriado, né? Você que está de feriado, aproveite o feriado. Se puder emendar, aproveite ainda mais, tá? Aproveita esse friozinho, tá legal, tá bacana para quem gosta. Eu não sou um grande fã, mas as comidinhas são boas, né? Uma sopa, chocolate quente, então aproveitem, tirem onda
encerro por hoje. Muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau!